Olá. Bem, hoje a gente vai mergulhar numa espécie de aventura, uma missão para desenvolver o que podemos chamar de uma tecnologia mental. Pense nisso como uma ferramenta, sabe? Para a gente conseguir navegar por toda essa negatividade que parece estar em todo lado na vida moderna. E o objetivo não é negar essa negatividade, não, mas sim entender e, o mais importante, conseguir ficar. Continuar. E olha, o ponto de partida é essa ideia aqui, que é muito poderosa. A solidão mente. Ela cria uma visão toda distorcida da realidade, quase como uma sala de ecos, sabe? Onde só as nossas piores críticas é que parecem ser a única verdade. Então, nesta nossa análise, a gente vai checar os fatos dessa mentira, usando a história de uma missão bem especial. Ok, então vamos lá. A nossa jornada começa exatamente aqui, definindo qual é o problema e qual é a missão para tentar resolvê-lo. A ideia toda é encontrar um método, um jeito de olhar o mundo de frente, sabe? Com tudo o que ele tem de bom e de ruim. E mesmo assim, conseguir encontrar um caminho para seguir. E é aqui que a gente conhece o Henrique. A história dele é um ponto de partida que, poxa, muita gente vai se identificar. Não é aquela solidão meio poética, glamurosa de um viajante, sabe? Não. É o isolamento de alguém que se cobra demais, que se sente completamente preso num silêncio que parece que só ele consegue ouvir. E é nesse momento que entra o mentor da história, o doutor. E ele traz o conceito central de tudo isso, o balanço de positividade. Mas calma, isso não tem nada a ver com aquele pensamento positivo forçado, sabe? Longe disso. É na verdade uma ferramenta, uma tecnologia mental, como ele chama, para a gente criar um relatório honesto sobre a realidade. A ideia é ver o quadro completo e não só aquela parte que faz mais barulho, que grita mais alto. Ok, vamos avançar um pouco e ver como isso funciona na prática. A primeira fase da missão, tanto do Henrique quanto do doutor, é basicamente observar o mundo lá fora. É ir a campo, sabe? Reunir dados para esse balanço. Um verdadeiro trabalho de campo bem no meio do nosso dia-a-dia. E olha, as primeiras descobertas são fortes. O Henrique começa a observar o que o doutor chama de economia da atenção. É aquele ambiente que a gente conhece bem, né? Onde a raiva dá clique, onde ter uma opinião com nuance dá um trabalho danado e onde o caos parece que virou a identidade de muita gente. É o lado barulhento e, vamos ser sinceros, exaustivo da nossa realidade. E o resultado dessa primeira auditoria é bem claro. E um pouco alarmante. O painel da missão mostra um desequilíbrio gritante. Olha só, 61% de tristeza. Isso transforma o problema em algo tangível, sabe? É um número. E esse número mostra que, ok, é preciso procurar ativamente pelo outro lado da balança. É preciso procurar a luz. E essa busca pela luz leva eles a um lugar que o doutor chama de a Biblioteca dos Pequenos Heróis. E o que eles encontram lá? Bem, encontram o bem. Mas é um bem que raramente usa capa de super-herói, sabe? Esse bem usa crachá, usa mochila, tem olheiras. É a professora exausta que mesmo assim continua, é a gentileza de um estranho que nunca vai virar notícia, é a insistência silenciosa da humanidade em continuar sendo humana. Essa frase resume perfeitamente a descoberta deles. O ponto crucial é este. O volume da negatividade não é a mesma coisa que o peso real dela no mundo. O bem pode até ser mais silencioso, sussurrar, mas é ele que no fim das contas sustenta tudo no nosso dia-a-dia. Certo, agora a missão muda de foco. A gente sai do mundo exterior e vai para o mundo interior. E geralmente essa é a parte mais difícil da auditoria, né? Chegou a hora de encarar as próprias falhas. E para isso, o doutor apresenta essa equação, que é super simples, mas muito profunda. Sentir que se falhou, sentir dor. Isso é real, claro. O problema começa quando essa dor vira juízo e carrasco ao mesmo tempo. O sentimento de ser um fracasso não é a mesma coisa que a verdade objetiva de ser um fracasso. São coisas diferentes. Então, como é que a gente processa isso? O doutor propõe um método bem prático em 3 passos. E a ideia aqui não é punição, é análise. Primeiro, nomear a falha, mas sem se insultar. Tratar como um dado, não como um julgamento. Segundo, entender o contexto, porque aquilo aconteceu. E terceiro, que é crucial, planear uma pequena ação de reparo, algo que seja possível fazer. Ok, agora a gente entra numa parte bem prática. Um kit de sobrevivência, podemos dizer. São ferramentas e estratégias concretas que foram desenvolvidas durante essa missão. Protocolos para a gente lidar com desafios que são, muito comuns hoje em dia, como o caos e o burnout. Olha só essa tática do doutor para discussões que não levam a lugar nenhum. É uma ferramenta de navegação social genial. Ele ensina o Henrique a fazer uma distinção-chave. Quando alguém está no que ele chama de modo claques, ou seja, discutindo só para pertencer a um grupo, não adianta debater. É inútil. A prioridade é preservar a sua energia.
Agora, se a pessoa ainda está no modo pessoa, aí sim, uma conversa de verdade ainda é possível. A chave de tudo é essa: proteger a própria energia a todo custo. E tem também o protocolo Âncora 42. A ideia aqui é que o que salva a gente, muitas vezes, não são gestos enormes, heróicos. São pequenas ações repetíveis, que nos conectam de volta com a realidade, com a Terra. São 5 passos, bem simples, o próprio Henrique diz que são quase bobos, mas é justamente essa simplicidade e o facto de poderem ser repetidos que os transformam numa âncora superpoderosa contra o esgotamento, contra o burnout. E essa ideia aqui, nossa, ela muda completamente o que a gente pensa sobre força, né? A missão ensina uma lição fundamental: ser vulnerável, pedir ajuda. Isso não é fraqueza, muito pelo contrário. É um ato de maturidade, de coragem. É como pilotar a própria nave sabendo quando precisa de ajuda da torre de controle. É ter consciência e perícia. Bom, e com isso a gente chega ao relatório final honesto, a conclusão desta nossa análise da missão. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça se juntam e a gente consegue ver a imagem completa. E aqui está ele, o balanço final honesto, a verdadeira visão do todo. Para ter uma visão clara da realidade, a gente precisa conseguir segurar as duas verdades ao mesmo tempo. Sim, é verdade que o ódio gera audiência, mas também é verdade que, ao mesmo tempo, as pessoas insistem em cuidar umas das outras. As duas coisas acontecem. As duas coisas são verdade. E essa é a grande lição. A verdadeira resiliência não vem de uma crença de que o bem vai, como num passe de mágica, vencer o mal. Não. Ela vem da nossa capacidade de abraçar o quadro completo, com toda a sua confusão, sem negar as partes difíceis. A verdade não é só a ruína que a gente vê. A verdade é inteira. E a gente termina com esse pensamento do Henrique, que é de uma força imensa. A missão, no fim, não era sobre conseguir uma vitória heróica, impossível, sobre o universo. Era sobre encontrar um jeito de ter uma resistência silenciosa e sustentável. Não é sobre vencer, é sobre continuar, é sobre ficar. E talvez, só talvez, encontrar força para isso já seja a maior vitória de todas.